Bora lá, nação! Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio, meus amigos, porque o presidente Alberto Guerra está na Europa. Será que ele foi só assistir a final da Champions neste sábado? Vamos falar sobre isso porque talvez essa seja a primeira viagem de um dirigente gremista depois da situação do Suárez, é claro, para fazer uma contratação. Será que o presidente está viajando para isso? Vamos falar sobre isso já já. Nós vamos repercutir também, meus amigos, as últimas informações sobre essa situação do Amuso. Que história é essa? Que fake é essa que tá rolando por aí de que ele estava bêbado? Que história é essa? É realidade isso? Será que é verdade ou não? A gente vai falar sobre isso porque as versões são um pouco diferentes. A gente tem que colocar tudo esclarecidinho para vocês aqui. Nós vamos falar ainda sobre o tratamento do Cuéllar. O Grêmio está fazendo um tratamento diferente no Cuéllar, um tratamento que já foi realizado em outros atletas, e a expectativa é de que o Cuéllar possa ganhar alguns minutos muito em breve. Nós vamos falar sobre isso a partir de agora. Te inscreve, deixa o teu like, ativa o sininho, vem comigo que eu tô contigo. Vamos falar das últimas de Grêmio, meus amigos. Porque o Tricolor também foi para a justiça contra o Juventude. Ah, como nós gostamos de ser palhaços, né? Nós vamos falar sobre isso. Meus amigos, vamos começar falando, por óbvio, sobre... Deixa eu abrir aqui o meu roteiro que eu já me perdi, sobre Amuso. Claro, vamos começar falando sobre Amuso, porque tá rolando uma fake aí, tá? Uma fake ou não, né? Mas, a princípio, uma fake, porque a gente vai colocar aqui os dois lados da informação, pelo menos de forma oficial, que é sobre essa história do Amuso estar afastado. O Grêmio, durante a semana, ele informou que o Amuso teve um problema uma gastroenterite, no caso, um problema estomacal. Tirou o Amuso, tirou o Luan Cândido também da partida contra o Esportivo Luquem, chamou os guris da base e o resto da história vocês já conhecem. Mas durante a semana o Amuso já não tinha treinado por conta deste problema. Lembra que eu trouxe para vocês, foi na terça-feira, se eu não me engano, que o Amuso não tinha treinado e tinha uma expectativa para saber se ele ia conseguir treinar na quarta-feira? Pois bem, o Amuso acabou cortado do jogo horas antes da partida começar por conta deste problema. Depois disso, começou a circular alguns áudios de WhatsApp, algumas mensagens que eu não vou colocar aqui, porque até porque a gente não sabe a veracidade disso ou não, né? De que o Amuso teria sido encontrado bêbado, estava vomitando por aí e tudo mais, enfim. É uma mensagem assim que eu não vou entrar muito em detalhes, mas só para vocês terem uma noção por cima, porque o que nós vamos contar a partir de agora é uma resposta a esta mensagem que circulou por aí. Ontem, a esposa do Amuso, vou colocar na tela aqui para vocês, a esposa do Amuso, ela foi pro seu Instagram, a Nora, tá? Eu não vou nem arriscar o sobrenome dela ali, mas vamos chamar de Nora, né? Ela foi pro Instagram para desmentir essas fakes que estão rolando, de acordo com ela, sobre o Amuso. Vamos ler a mensagem que ela colocou ali, tá? Olha só. Recebi muitas mensagens informando que meu marido foi visto na rua enquanto estava vomitando. E agora algumas pessoas estão dizendo que ele estava bêbado. Quero esclarecer que meu marido não consome álcool e, na verdade, foi internado no hospital devido a uma infecção no fígado. Agradecemos que nossa privacidade, que nossa privacidade seja respeitada e pedimos que não se espalhem mentiras. Também gostaríamos que as mentiras sobre estarmos separados parassem. Temos uma vida fora do Brasil e eu tenho o direito de visitar minha família quando quiser. Bom, por que ela está falando isso sobre a família? Porque, de acordo com esses áudios que estão circulando, o Amuso estaria bebendo, né? Porque teria se separado da esposa. Então, tem, sabe, essa base, vamos colocar entre muitas aspas, para ele ter sido visto desta forma na rua, o que foi desmentido pela esposa dele, que ela só viajou, no caso, para visitar parentes e não há nenhuma separação conforme está circulando por aí. Por que eu digo que essa história não está batendo direitinho uma coisa com a outra? Porque o Grêmio fala em problema estomacal. O Grêmio fala numa gastroenterite. E outra, o Grêmio não fala em internação. O Grêmio, quando respondeu esta situação para a GZH, o Grêmio colocou que ele não esteve internado.
E aqui a esposa do Amuso coloca que ele foi internado no hospital devido a uma infecção no fígado. Diogo, tu tá dizendo que ela tá mentindo? Jamais. Jamais. Eu não tô dizendo nem que ela está mentindo, nem que o Grêmio está mentindo. Mas o Grêmio a gente sabe que tem limitações na sua comunicação, né? O Grêmio pode muito bem estar se comunicando mal. Muito bem estar se comunicando mal. Então, a gente precisa ficar de olho nessa história, porque, claro que isso aqui tá parecendo fofoca. Ah, tá parecendo fofoca, mas o Amuso não esteve numa partida em que até então era importante, porque o Grêmio poderia ter sido classificado para as oitavas diretamente na Sul-Americana. A gente não sabe, mas muito provavelmente ele não vai estar na partida de amanhã, né? Se ele está se recuperando ainda com uma infecção no fígado, possivelmente ele não esteja à disposição para o jogo de amanhã, né? O Grêmio até o momento não soltou uma lista de relacionados, mas a gente vai saber nas próximas horas. Então é importante que a gente esteja sabendo de todos esses detalhes, porque o Grêmio precisa se comunicar com o seu torcedor. Né? E aqui eu estou te trazendo os dois lados da informação, o lado do Grêmio e o lado da esposa do Amuso, tá? Vamos esperar, vamos ver o que o Grêmio vai comunicar nas próximas horas para a gente poder ter um entendimento melhor de toda essa história. Vem pra cá, vamos seguir, vamos falar sobre outra situação importante, meus amigos. Deixa teu like aqui embaixo, te inscreve aqui no canal se tu ainda não for inscrito, teu like me ajuda bastante. Logo vamos chegar juntos aos 20 mil inscritos e a tua parceria comigo aqui é fundamental. Deixou teu like, te inscreveu? Obrigado. Vamos falar sobre o presidente Alberto Guerra que está na Europa? Pois é, uma informação que pegou todo mundo de surpresa. A informação do colega Calhau Dornelles e também do César Fabres, lá da Rádio Imortal. Até onde se sabe, o presidente Alberto Guerra viajou na última quinta-feira, no dia do jogo contra o Sportivo Luquenho, viajou para a Europa, tá? Ele deverá acompanhar a final da Champions nesta tarde de sábado. Ainda não se sabe o que ele foi fazer lá. Esse é um ponto importante. Será que ele foi só acompanhar a Champions? Será que ele foi fazer contratações? Bom, num momento tão importante que o Grêmio vive nesse momento, eu diria até um momento delicado, o Grêmio precisando de reforços, olha, o presidente Alberto Guerra já nos surpreendeu muitas vezes negativamente, mas me surpreenderia, confesso, se ele foi somente a passeio, tá? Eu não quero pensar nisso nesse momento, até porque nós estamos... Amanhã abre a janela de transferências. Amanhã é o dia 2, acho que é amanhã, né? Mas enfim. Mas a janela de transferências abre essa semana. O presidente Alberto Guerra viajando para a Europa. O Grêmio precisando de reforços para entregar ao Mano Menezes o quanto antes, para que esses reforços possam treinar durante o período de parada para o Mundial ali, depois dessas mini férias que os jogadores terão de 10 dias. Então, assim, eu quero imaginar que o presidente Alberto Guerra está buscando reforços. Eu quero imaginar que o presidente Alberto Guerra está tentando negociações. Eu quero fazer uma ressalva aqui muito importante, que a única vez que eu lembro, pelo menos, que o Grêmio viajou para contratar alguém foi o Soares. Lembra que saiu o Calef e o Brum daqui no jatinho do Celso Rigo para negociar com o Soares, quando o negócio já tinha praticamente caído, lembra aquela história toda? Enfim, foi o único momento. Depois disso, eu pelo menos não lembro. A gente teve a história lá do Funes Mori, o Grêmio não viajou, né? Contratou um responsável lá para ser o representante do Grêmio, mas essa negociação acabou não avançando. Depois teve a história do Abobacar, teve tantas outras aí que ficaram pelo caminho, e o Grêmio nunca colocou um dos seus representantes mesmo lá, né, para viajar e negociar. Me surpreende, mas me surpreenderia mais ainda o fato do presidente estar viajando e não ser para a contratação, para pelo menos uma negociação de contratação na Europa. Mas fato é, ele está por lá. Está por lá, não se tem ainda um prazo para voltar, mas o presidente está na Europa. Vamos esperar, vamos ver os detalhes desses próximos capítulos por aqui, tá bom? Gente, vamos falar sobre o Grêmio no STJD, porque, olha, nós somos palhaços, tá? Nós somos feitos de palhaços pela direção. Vamos dar um pau na direção aqui já. Por que eu tô falando isso? Porque, cara, a direção do Juventude, ela faz o que quer. Ela faz o que quer
com o torcedor do Grêmio e ela nunca é amigável. Nunca é amigável. Por que eu tô falando isso? O Grêmio entrou no STJD nas últimas horas para pedir que o Juventude baixe os valores dos ingressos para a partida de amanhã. O Juventude está cobrando R$200. R$200 o ingresso pro torcedor do Grêmio. Pro torcedor do Juventude, os ingressos chegam a custar R$40. Ah, Diogo, mas pro visitante eles cobram mais caro. R$80 é a média que eles cobram pro visitante. Para nós é 200. Isso não é a primeira vez que acontece. O ano passado aconteceu a mesma coisa. O Grêmio entrou no STJD, conseguiu fazer com que o Juventude baixasse os ingressos através de uma liminar e dessa vez, de novo, o Grêmio soltou uma nota dizendo que tentou uma conversa amigável com a direção do Juventude para baixar os valores, não teve resposta e agora foi ao STJD tentando uma liminar mais uma vez. A ação do Grêmio ela se baseia no Regulamento Geral das Competições da CBF, que, segundo o documento, deve ser garantida a isonomia no preço dos ingressos para setores equivalentes, independentemente de torcida, seja a torcida do Grêmio, do Juventude, no caso, ou de qualquer outra equipe. No comunicado que o Grêmio soltou nas últimas horas, declarou que tentou uma resolução amigável, com ofício, diálogo institucional e tudo mais, mas sem sucesso nas conversas, optou então pela judicialização da questão. Por que eu digo que nós somos palhaços? Porque o Juventude no ano passado já vinha cobrando ingressos caros. O Juventude no ano passado negou emprestar o Alfredo Jaconi para uma partida. Eles não quiseram emprestar, que foi a última partida antes da gente voltar para nossa arena. Teve que a CBF intermediar e pedir para o Juventude, aí o Juventude cedeu o estádio. O que agora fazem de novo? O que o Grêmio fez? Foi lá e doou o Natan Felipe para o Juventude. O Natan Felipe saiu daqui, o zagueiro, doado para o Juventude. O Juventude não pagou nada. Não pagou absolutamente nada. A direção do Juventude, agora, recentemente, não quis nem tentar abrir conversas pelo Kaique, porque não queria reforçar o Grêmio. Não é que eles não querem negociar, é que eles não querem negociar com o Grêmio. E aí o Grêmio faz o Grêmio vai lá e entrega o Natan pro Juventude. Porra, tão de sacanagem, cara. Tão de sacanagem. Vamos parar com essa palhaçada. Acabou a amizade, né? Acabou, os caras não querem ser amiguinho, a gente tenta, tem a questão institucional. Peraí, eu não tô falando de violência, tá? Eu tô falando da direção do Grêmio. Não tô falando de violência. É sempre assim, eles sempre querem tirar o couro. Sempre. Sempre é ingresso mais caro, sempre essa história de não vou conversar com vocês. Com o outro lado é diferente. Com o outro lado lá é uma amizade legal, bacana. E o problema é deles, tá? E o problema é deles. Só que a gente tem que parar de ser palhaço. A gente tem que parar de ser amiguinho pra tudo que é lado, pra tudo que é coisa. Acabou. Acabou. Espero que a direção do Grêmio se atente e acorde, né? Chega de ser palhaço. Gente, para encerrar aqui, eu quero falar com você sobre o tratamento que o Grêmio está fazendo no Cuejar, um tratamento um pouco diferente, que já fez em outros atletas. Antes disso, deixa o like aqui embaixo, mais uma vez eu te peço, te inscreve no canal, vamos juntos chegar aos 20 mil inscritos e a tua participação é sempre muito fundamental, tá? Então comenta, deixa teu like, participa, agora saber o que tu acha sobre essa história do Juventude também. Mas falando sobre o tratamento do Cuejar, o Grêmio está muito próximo, o Cuejar, aliás, está muito próximo de retornar ao time, ele está fazendo um tratamento com células-tronco. Tem boas chances, inclusive, de já atuar alguns minutos na partida contra o Corinthians, no dia 12. O Grêmio amanhã enfrenta o Juventude, para pelo período da data FIFA, retorna no dia 12, né, contra o Corinthians, e depois sim, aí para o Mundial de Clubes. A estreia, o que o Grêmio entende que aconteceu com o Cuejar? Passando rapidinho, tá? O Cuejar, ele passou muito tempo jogando no futebol árabe, e por lá a intensidade é mínima. Quando ele chegou aqui, o que o Grêmio fez? Deu ali, eu acho que foi 1 semana, 2 semanas, para ele poder readquirir a sua forma de jogo. E ele chegou, foi no dia 20? Isso aí, apresentado no dia 20. E aí depois, deu 1 semana, 2 semanas, 10 dias talvez, ele já jogou contra o Monson. E aí o Grêmio entende que errou ali, porque era para ter feito no mínimo uns 2 meses ainda de recondicionamento físico, pegado mais forte e tal, para voltar a jogar. Inclusive essas lesões que vêm acontecendo com o Cuejar, o Grêmio entende que foi justamente nessa falha de planejamento. Quem é que falhou? Falhou quem nessa história? Temos que admitir erros. Quem é que falhou? Foi o departamento... Foi o departamento médico? Foi o pessoal da fisiologia?
Foi o pessoal do físico? Alguém falhou nessa história. A gente tem que saber quem falhou, onde foi a falha, para isso não acontecer novamente. Né? Nós estamos falando de um jogador que chegou aqui com status de titular, nós estamos falando de um jogador que chegou aqui para ser o cara do nosso meio campo e que lá já se vão 6 meses e ele não consegue nem jogar direito. Ah, Diogo, mas agora com a parada para a data FIFA ele vai conseguir. Tá, tudo bem, mas já se passou 6 meses. Nós já estamos fora da Copa do Brasil, nós já estamos capengueando na Sul-Americana, nós estamos quase. Agora conseguimos dar uma aliviadinha, mas estávamos na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Então, peraí, perdemos o Campeonato Gaúcho. Ele já estava aí para jogar o Campeonato Gaúcho. 2 meses para poder ter jogado a final. Então, assim, alguém errou. Alguém errou nesse planejamento. Alguém errou nessa análise do físico do Cuéllar. E isso tem que ter um preço, né? Tem que ter um preço, até para não se repetir. Afinal de contas, nós temos um alto número de lesões também. Todos os clubes do futebol brasileiro têm lesões? Sim, todos os clubes têm. Mas a gente tem que ver onde é que tá errando, onde é que tá o erro para poder aprimorar essa história. Porque todo ano a história se repete. Então, assim, ele fez esse tratamento com células-tronco, né? São vários jogadores do Grêmio que já fizeram isso, acelera, no caso, essa recuperação. E isso consiste na retirada das células-tronco da medula óssea do próprio atleta. Em seguida, no caso, ela é aplicada no local da lesão ali. E isso acaba acelerando esta recuperação. Tá bom? Então o Cuéllar aí muito, muito próximo de retornar, ganhar alguns minutos contra o Corinthians. E aí sim fazer fazer uma preparação mais forte para poder voltar depois do período da data FIFA. Com tudo, assim esperamos, né? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, quero saber a tua opinião, comenta aqui embaixo quem é que o presidente Alberto Guerra vai contratar. Será que ele vai contratar? Só falta ele surpreender e não trazer ninguém ou não tentar ninguém. Bom, surpresas a gente tá cheio. Grande abraço, tchau!